Então, muito além dos cursos, a gente tem, né, a principal tomada de decisão aqui na mão dos conselheiros, e para isso precisa ter muita bagagem, né? Márcia, passo a palavra para você e volto mais tarde, pessoal. Obrigada. Obrigada, Francisca. Acho que estamos todos conectados aqui. É um prazer conduzir esse painel, que, na verdade, eu até brinquei com os palestrantes do painel, e eles já são o show, e pouco aqui eu vou ajudá-los, porque o assunto é tão interessante. A gente tem tanta coisa a ser discutida aqui, e nas nossas conversas de alinhamento fluiu. A gente até brincou que precisaríamos de mais tempo para poder abordar tudo isso. Então, a gente tem a presença aqui do Éder Carvalhais, vocês conhecem bem, consultor, escritor. Éder está falando até além do mar aqui, né? Está longe, mas está presente. Rogério Tatulli, bastante conhecido também desse mercado, atualmente CEO da Etrusca Finanças, com uma vasta experiência no mercado institucional, e José Luiz Andreoli, atual conselheiro deliberativo da Fundação Viveste. Então, é muito bacana a gente falar sobre um painel sobre formação de conselheiros, com a presença de um conselheiro efetivamente, de uma pessoa que hoje escreve, palestra, dá aula para conselheiros, e o outro que viveu dentro de uma fundação por anos, relacionamento muito próximo a todos os conselheiros possíveis dentro da estrutura de uma fundação. Então, muito obrigada. Sem muitas delongas, eu passo a palavra aí para que cada um faça a sua mini apresentação rapidinha. Eu acho que eu falei um pouquinho só de vocês. Acho que começamos aí com o Éder, depois, só para colocar um pouquinho de ordem aqui, vamos para o Tatulli, depois para o Andreoli, e aí, Éder, depois a palavra fica contigo, tá bom? Tá bom. Bom, antes de mais nada, bom dia ou boa tarde a todos, né? Obrigado aí a TAG mais uma vez pelo convite, né? É um prazer sempre estar falando com vocês. Minha carreira de 30 e poucos anos em consultoria, né? Já trabalhei no lado do fundo de pensão como diretor-presidente, vice-presidente de previdência no fundo de pensão da Vivo Telefônica, que é a Visão Prev, né? Já fui conselheiro e sou conselheiro fiscal hoje na Viveste também. Então, estamos aí nessa trilha da governança, e hoje vamos tentar aqui trocar um pouco de ideia, trazer um pouco dessa experiência aí para compartilhar com vocês. É isso. Boa tarde a todos, boa tarde, Márcia, Éder e o Zé, que é um amigo antigo. É uma honra estar aqui, agradeço muito a gentileza do convite, Márcia, espero não te decepcionar na minha participação aqui. Eu sou economista de formação acadêmica, completei 40 anos de vida profissional, mas atuando em fundo de pensão há 19, sendo 13 como diretor executivo e a ETQ, e 6 anos como conselheiro fiscal indicado no fundo de pensão da Ericsson. Então, isso é um acumulado de 19 anos respirando o ambiente de previdência complementar fechada. Passo a palavra para o Zé. Opa, boa tarde a todos, né? Márcia, Rogério, Éder. Primeiro, agradeço o convite da TAG, né? Entidade pela qual eu tenho assim, uma admiração muito grande dos profissionais, né? Pelos profissionais. Bom, eu não tenho a experiência que o Rogério e o Éder têm, né? Mas estou aí há uns 15 anos no Conselho Deliberativo, passei por outros tipos de conselho, né? E a gente vê a importância, o grau, né? Eu costumo dizer que eu sou um ponto fora da curva, né? Recentemente completei 48 anos de empresa, né? Uma coisa que hoje não, né? Entrei na Light, depois Eletropaulo, depois a Enel, né? Então, sou um pontinho fora da curva.
Aliás, estou voltando a estudar, né? Estou matriculado no curso de Ciências Atuariais da FMU. Fui obrigado a trancar a matrícula por conta de um probleminha de saúde, né? Mas vou retornar. Então, espero que o nosso bate-papo aqui seja tão proveitoso quanto foi a apresentação anterior. Bom, acho que é isso. Então, posso compartilhar a tela aqui? Vamos lá. O Andreoli é o nosso Highlander aqui, né? Tá certo? Pô, as empresas vão e ele fica. É uma coisa incrível aqui. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu... Éder, eu costumo dizer, eu não vi o dilúvio, mas que eu sujei o pé na lama, sujei, viu? E peraí, que eu acho que eu tenho que... aqui, ó. Pronto. Alô, vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo aqui, ó, porque tem alguma configuração, mas peraí, é bem rápido. Muito bacana da sua parte, Andreoli. Continuar estudando. Vamos lá, então, Éder. Pronto. A gente sempre ensaia as coisas, prepara, mas na hora nunca dá certo, né? É impressionante. Mas vamos lá. Pessoal, vamos fazer um bate-bola aqui, deixar o negócio bem dinâmico, né? A ideia é usar essa apresentação aqui mais como um pano de fundo, né? E ter o nosso Highlander, que é o Andreoli, e o Tattulli aí, trocando ideia e me interrompendo, e a gente vai fazendo isso de forma dinâmica, não aquela história de professor ficando falando lá na frente e todo mundo dormindo lá atrás. Então, vamos fazer um negócio bem dinâmico, né? Então, eu estou trazendo aqui para provocar a discussão o trilema, que eu chamo aí de trilema, não é nem um dilema, né? O trilema do risco nas organizações, principalmente agora com foco nos fundos de pensão, né? E esse trilema é o seguinte, a questão do risco, a gente precisa, primeiro, identificar o risco, como a gente viu aí o pessoal do painel anterior falando, né? O Everaldo e a turma lá. A gente precisa gerenciar, mas acima de tudo, eu acho que o que é mais importante é a gente precisa agir, fazer alguma coisa, não é só ficar gerenciando depois que identificou o risco, que é difícil identificar, é difícil gerenciar, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E esse agir vai ficar claro aqui na medida em que a gente for passando pelos outros slides, o que eu quero dizer com agir, né? Tá? Isso daqui é uma pesquisa, né, que foi feita agora em março, né, 2 meses atrás, pela ABRAP, pela Comissão Técnica de Governança e Risco. Eles meio que tentaram mapear aí e ranquear por importância os riscos que as pessoas, né, que trabalham nos fundos de pensão, lá em alta gestão, enxergam. E a questão da governança, né, a governança ela só vai aparecer como um risco para os fundos de pensão nessa pesquisa da ABRAP, na 19ª posição, num ranking de 25 riscos, né? Então, dá a entender que governança não é visto como um risco nas organizações, né? E na verdade, um dos papéis principais do Conselho Deliberativo é exatamente fazer a gestão dos riscos da organização, né? Só que não está na cabeça das pessoas. Quando a gente fala de risco de investimento, ninguém pensa em governança, né? Pensa em outros riscos, né? Risco de mercado, risco de crédito e tal. Ninguém pensa na governança por trás do risco dos investimentos. Só que é o que eu digo aí embaixo, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês, né? O que fez organizações enormes sumirem do mapa, como o Lehman Brothers, o Silicon Valley Bank, que é o SVB aí, problemas que a gente viu aqui recentemente na Light e nas Americanas, o que está por trás disso tudo é uma governança ali do conselho, no final das contas, né? Não são só os riscos, é o que está por trás ali da governança, né? Foi a governança que falhou em algum momento, né? Então, o que eu falo aqui é que não adianta, você nunca vai ouvir, né, sair na mídia, né, no seu feed de notícias, olha, o Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão tal agiu tão bem e o Fundo de Pensão não quebrou, né? Os órgãos de supervisão do governo agiram beleza, identificaram os riscos lá dos bancos e o banco não quebrou. Você nunca vai ver isso, né? Tá certo? Então,
essa responsabilidade que a gente tem por trás, ela é enorme, e é ela que vai determinar, né, o que a gente vai fazer quando a gente identifica o risco, quando ele aparece, né? Já está claro aí no caso, esse é só um exemplo do Silicon Valley Bank, mas isso vale para as Americanas e para a Light, para qualquer outra organização grande que falha, né? E esse ficou muito na minha mente quando eu vi essas matérias, essas notícias agora nos últimos meses, né? Que no caso do Silicon Valley Bank, eles identificaram quais eram os problemas, né? Os órgãos de supervisão do governo americano sabiam quais eram os problemas. O que é o fundo garantidor de crédito deles, esse FDIC, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, é o nosso fundo garantidor de crédito, né? Eles garantem nos Estados Unidos a quebra de banco, né? Se você tem um correntista e tem até $250 mil, está garantido pelo governo. O fundo garantidor de crédito deles, né, o presidente lá do FDIC, sabia que os 10 maiores correntistas do Silicon Valley Bank, sozinhos, tinham juntos mais do que $13 bilhões em depósito à vista, quer dizer, muito mais do que os 250 mil garantidos pelo governo, porque o governo sabia disso. Numa audiência na Comissão de Finanças do Senado americano, o vice-presidente do Banco Central americano, que eles chamam de Fed, ele disse que eles já tinham identificado 6 áreas de gestão deficiente no banco, né, em 2021, e depois identificaram mais 3 áreas críticas em 2022. O banco quebrou agora no começo de 2023. Então, o senador lá nessa audiência da Comissão de Finanças do Senado americano, ele falou, olha, os reguladores sabiam do problema, está até entre aspas aí, mas não tiveram ou a capacidade ou a vontade de descer o tacape e forçar as mudanças, né, de efetivamente fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso daqui, eu acho que e aí eu vou trazer aqui para os meus colegas, antes da gente passar aqui para o outro problema de seguir os procedimentos, né? Eu acho que a gente identifica os riscos, os problemas de governança, só que a gente precisa agir, porque se a gente não fizer efetivamente alguma coisa, o problema vai aparecer numa outra forma, né? Eu queria ouvir um pouco a experiência do Tattuli, do Andreoli aqui, em relação ao a visão deles, o que vocês acham, né? Que isso representa, né? Com a importância de efetivamente agir, porque a gente tem sistemas de governança, a gente tem sistemas de controle, auditoria interna, auditoria externa, a gente tem uma parafernália de mecanismos para identificar os problemas e os riscos, e não adianta nada se a gente não fizer alguma coisa quando eles são identificados, né? Aí eu jogo aqui a bola um pouco para o Tattuli, para o Andreoli, aí quem quiser trocar uma ideia sobre isso. Vou usar 5 minutinhos aqui, passo para o Zé também. A minha experiência mostra que, assim, às vezes os conselheiros, eles não têm a atitude de agir em tempo, porque, como foi dito no módulo anterior pelo Benítez e com o Everaldo sobre a coordenação da Francisca, é melhorar a qualidade da pergunta. Às vezes o conselheiro ele tem uma formação muito boa, mas ele atua muito bem no âmbito da patrocinadora, ele é um brilhante lá na patrocinadora, mas no fundo de pensão, às vezes, ele é um pouco assim, meio resguardado, ele não tem a habilidade necessária para exercer a função de conselheiro com mais proatividade. Às vezes falta proatividade, às vezes fica esperando alguém falar. E a experiência mostra, de alguns anos aí, de estrada, dando aula por aí, você percebe, às vezes, o conselheiro fica inibido de falar se o chefe dele está sentado na mesma mesa, né? Então, ele fica pensando, não, deixa o meu chefe falar primeiro, que depois que ele fala, eu me posiciono. Me posiciono antes do meu chefe pode ser um movimento limitador de carreira. Então, o cara pega e não se posiciona. E só que isso tem preço. Isso tem preço. E eu vou pegar o teu exemplo do Silicon Valley, vou citar um fundo de pensão sueco, que é o Alecta. É um fundo que foi constituído lá em 1917, uma instituição secular, que tem 35 mil empresas que participam desse fundo, empresas suecas, e 2,5 milhões de participantes. Nós estamos falando de 24% da população sueca, que é uma população de 10 milhões de habitantes, ou seja, 20% da população sueca está envolvido nesses bancos aí, correndo o risco de redução de benefício. E esse fundo, recentemente, o CEO foi demitido, junto com a rede de renda variável lá, eu fiz a anotação. Qual foi a perda da Alecta? 2 bilhões de dólares. O patrimônio do fundo é de 104 bilhões, ou seja, uma perda de 2%.
E a posição acionária da Alecta no Silicon Valley era o 5º maior acionista, no First Republic Bank também era o 5º maior acionista, e no Signature Bank era o 6º maior acionista. Aí, obviamente, está sendo aberto um processo de investigação lá no órgão de fiscalização deles, e eles estão se defendendo agora, dizendo, não, mas a gente fez tudo de acordo com o que estava na regra. Ué, mas fez de acordo com a regra, mas não monitorou do jeito que deveria monitorar, tá certo? Então, você percebe que houve aí uma espécie... É que negligência é uma palavra muito forte. Talvez houve, assim, uma acomodação de ação, né? Ou seja, foi a falta de ação. Eu vou parar por aqui para passar a palavra para o Zé. Mas um bom complemento, Éder. Excelente. Tem que tirar o microfone, está no mudo aí, Andreoli. Eu acho que o Zé caiu. Joia, agora vai. Agora vai. Vai. Estou debutando como palestrante. Estou brincando. Aproveitando os exemplos, né, do Éder e do Rogério, eu pego uma passagem do livro A Lógica do Cisne Negro, né? Quando você fala, né, Rogério, o cidadão que está sentado ali, às vezes ele chega no conselho achando que sabe tudo. Ele sabe tudo, conhece tudo, tal. Quando ele chega ali, ele se perde, ele não sabe falar, não sabe se colocar, tem receio de falar, pergunta para o colega do lado que talvez saiba menos que ele, né? Então eu vejo assim, primeiro, o conselheiro, ele precisa fazer uma autoanálise, né? O que eu preciso aprender? O que falta para me complementar, né? Para depois ele continuar a falar, né? Eu tenho um exemplo, não no conselho atual, mas no outro conselho que eu participei. O cidadão usava frases de efeito, só que ele misturava as frases de efeito, saía umas coisas horríveis lá, né? Então ele tinha, vamos lá, ele tinha boas intenções, mas pela postura, né? Pela fala, a gente sempre, quando fulano vai falar, pelo amor de Deus, lá vem abobrinha, né? Então, dentro dessa linha, né, eu vejo que o conselheiro ele precisa estar preparado, estudar, motivar o pessoal, os demais conselheiros, trazer proposta de cursos, né, participar do programa de treinamento, da formação do programa de treinamento junto ao RH da instituição, trazer cursos, quer dizer, precisa participar da parte da elaboração, né, do orçamento. De repente ele vem e fala, eu vi que ali vai ter um curso tal, vamos lá, não sei o quê. Tá, não tem verba, não tem orçamento. Você participou, mas você não fez a previsão orçamentária para isso, né? Então, precisa participar da elaboração do orçamento, trazer cursos, mostrar que vale a pena o investimento. Você investe e você vai aprendendo, né? Esse investimento no conselheiro, você vai aprendendo, você vai ter alternativas. Então, como eu falei, às vezes ele acha que sabe tudo, né? E nem a gente não sabe tudo ao mesmo tempo. Nós temos falhas, né? E aí eu pego essa situação para comparar com a linha de Maginot, né? Porque às vezes você tem que tomar uma decisão rápida, imediata, segura, né? E o que é a linha de Maginot? A linha de Maginot, estou abrasileirando o termo, né? Não sei se precisa fazer biquinho para falar Maginot. Foi um sistema de defesa que foi construído na fronteira da França com a Alemanha, né? Com muitas vias subterrâneas, são quilômetros de galerias, né? Obstáculos, baterias blindadas, abóbadas blindadas, paióis de munição, enfermarias, cozinhas, linhas férreas, né? Então, na Primeira Grande Guerra Mundial, a Alemanha atravessou a fronteira da França, rapidinho invadiu, dominou a França, né? A França, puxa vida, a gente precisa criar uma linha de defesa, né? Só que isso demorou. Só na discussão no Conselho de Guerra, Conselho Superior de Guerra,
levou 10 anos discutindo esse assunto, né? E aí começaram, em 1930, começou a construção da linha Maginot. Começou a construção, foi construindo, aí parava, não tinha verba, não tinha dotação, não sei o quê, foi parando, e era para chegar até o mar, né? Não chegou até o projetado, falhou. Veio a Segunda Grande Guerra. O que os alemães fizeram? Contornaram o muro e invadiram a França da mesma maneira. Quer dizer, construíram, gastaram, né, milhões e milhões de francos suíços e não resolveu nada, né? Então, eu vejo também assim, né? Você tem que estar preparado, trazer. A gente não sabe tudo, por mais que você conviva, tenha 10, 15 anos lá de conselho, né? De área financeira, tal. De repente vem coisas que você não sabe, né? Então, você tem que estar preparado, você tem que incentivar a todo mundo se preparar, estudar, ouvir as pessoas, né? Que nem o Rogério falou, agora a gente acabou de ouvir o Guilherme Bentes, né? O outro companheiro lá, me fugiu o nome agora. E é com essas pessoas que a gente vai aprendendo, é com você, Rogério, que a gente vai aprendendo, que tem experiência, conversou com o Éder, né? Que tem a vivência também de um outro lado e vão trazendo, né, os aspectos para dentro de um conselho. Legal. Isso daí eu acho que o Tattuli falou bem aqui, eu trago essa questão de só seguir os procedimentos, né? O Tattuli abordou isso daí quando ele falou agora há pouco, e o que acontece muitas vezes nos conselhos é que a gente se limita a seguir as regras, né? E claro, procedimentos, normas, regras políticas que existem nas organizações, elas existem para nos dar um senso de controle, né? Como está nesse slide aqui a seguir, né? O que fazem as regras e os procedimentos? Eles diminuem a possibilidade de se cometer erro, né? Eles diminuem a possibilidade de resultados que você não quer. Por isso que você tem as normas para serem seguidas, os procedimentos. O problema é que as pessoas acabam se apegando a esses procedimentos e dizendo, poxa, mas eu fiz tudo dentro das normas, eu segui as regras, então a culpa não é minha, né? Então, as pessoas simplesmente abrem mão de tomar uma decisão que muitas vezes tem que sair um pouquinho das regras, porque é necessário. As regras elas são feitas, não é para não serem seguidas, claro, vamos seguir, mas não é seguir as regras cegamente e achar que isso é o suficiente, né? Então, esse ponto que eu trago também para a gente discutir um pouquinho é o seguinte, olha, a gente precisa evoluir, né? Eu faço um comparativo com um processo que tem de aprendizado de artes marciais, um processo japonês que eles chamam de shurari. Eles têm 3 fases. Na primeira fase, você aprende, né? Você está aprendendo uma arte marcial, você aprende os golpes, como é que funciona a filosofia daquela arte marcial e tal. No segundo passo, no segundo momento, você vai aprimorando aqueles golpes, aquele aprendizado que você obteve, e no terceiro momento você começa a criar novos golpes, você vai evoluindo em cima daquele aprendizado inicial, e foi esse processo que o Bruce Lee usou para desenvolver o jiu-jitsu em 67, nos anos 60, né? Ele juntou uma série de artes marciais e desenvolveu uma nova arte marcial que acabou recebendo o nome de jiu-jitsu, né? No Brasil, né? Então, esse processo de julgamento individual, ele é necessário nos conselhos, quando você é um conselheiro, você tem que exercitar esse processo de julgamento individual e saber quando que você precisa se adaptar e quando as regras simplesmente só segui-las não é suficiente, né? Então, eu acho que isso aí é importante, trago aqui para os colegas aí, se quisermos seguir essa mesma regra, primeiro o Tattuli e depois o Andreoli, né, para falar um pouquinho dessa história de simplesmente seguir regra e achar que tudo está certo, né? Muita gente me pergunta, mas Éder, o que eu posso fazer aqui no meu fundo de pensão para não ter problemas de governança, de conflitos de interesse, etc. Eu falo, olha, não basta só seguir regras, não, deixa eu te explicar, você tem que pensar e decidir, você tem que exercitar o processo decisório, não pode abrir mão disso, né? Aí eu jogo aí para o Tattuli para fazer aí os comentários aí que ele achar pertinentes, aí trocar um pouco de experiência, né? Que eu achei ótima aí a linha Maginot do Andreoli também, viu? Boa.
Boa linha. Eu sou um estudioso de Segunda Guerra, aí interessante. Se fosse assim, né, Éder, acidente de trânsito não aconteceria se todo mundo segue a regra, né? Então não aconteceria acidente de trânsito. Então tem aqueles que seguem as regras de trânsito e sofrem acidente de trânsito porque os outros não seguem. Então quer dizer que o risco ele está na rua, né? Eu listei aqui, Éder, 7 pontos aqui, até anotei para não esquecer nenhum que complementam a sua fala, e eu acho que o Zé vai poder pôr um ponto final na discussão, assim, como é que como é que o conselheiro pode atuar com mais eficiência, né, e melhorando a pergunta para o gestor, para o alocador, para o AETQ. Primeiro ponto, eu digo, ele consumir conteúdo de qualidade técnica alinhado a fundo de pensão. Esse é o primeiro ponto, que às vezes o conselheiro consome muito conteúdo técnico, mas alinhado para a pessoa física. E aí ele quer impor a opinião, produtos que servem para a pessoa física não servem para fundo de pensão. Esse é um ponto, estou falando da área de investimento, mas a gente pode pegar o gancho por aí. Outro ponto, acompanhar o que acontece em mercados mais evoluídos de fundo de pensão. O que esses caras lá fora já fazem e que a gente não faz aqui dentro. Então, acompanhar o mercado americano, o mercado europeu, incentivar a diversificação do portfólio, porque eu vejo muito conselheiro atuando hoje, porque o CDI está tudo certo, não precisa fazer outra, não precisa fazer nada, porque o CDI resolve a nossa vida. Não, não resolve a nossa vida o CDI, e o CDI vai baixar. Então, aqueles que rasgam a cartilinha da diversificação estão fazendo um desserviço para o sistema, na minha opinião. Outro ponto é entender o risco de cada classe de ativo. Então, o primeiro ponto para o conselheiro atuar bem é entender o risco de cada classe de ativo. Todos têm, um pouco mais, um pouco menos, mas todos têm risco. Outro ponto, outro verbinho aqui, segregar e compreender os interesses da patrocinadora e do grupo a qual ele representa. Tem muito conselheiro que fala, eu sou eleito pelos aposentados, então só defendo o interesse do aposentado. Está errado. E tem o outro que é indicado pela patrocinadora, só defende interesse da patrocinadora. Está errado. Os dois estão errados. Tem que defender interesse do fundo de pensão, ou seja, uma coisa maior. Outro ponto, atuar com independência dentro dos limites estabelecidos pelo estatuto, mas atuar com independência. Isso eu acho que é muito importante. E o outro ponto, focar em assuntos estratégicos e não ficar querendo saber, mas a gente paga benefício pelo banco X ou pelo banco Y? Tá, e qual é a cor da caneta que a gente assina o documento? É a preta ou é a azul? Não, esse conselheiro está atuando tá fora. Hoje, o conselheiro moderno, ele é um cara que pensa estrategicamente para o fundo de pensão. Eu ponho um ponto final aqui, Márcio, e já jogo a bola para o Zé se divertir. Então, Rogério, eu concordo com você, né? E entendo. Às vezes é difícil a gente falar, porque a gente vai pegar exemplo nosso, né? Mas o conselheiro, ele tem que ir atrás também de alguns assuntos. Eu lembro que na década de 80, ou 2000, alguma coisa assim, nós começamos a discutir investimento no exterior. E de imediato, né? Eu falei, puxa, investimento no exterior, nós vamos ganhar lá, nós vamos ganhar na conversão, 10, vamos investir, né? Aí eu procurei o nosso diretor de investimento, Jorge Simino, né? Jorge, cara, vamos investir e tal. Fui numa outra entidade aprender investimento no exterior. Eu fui numa outra entidade com a ajuda de uma outra pessoa, né? Pessoa escancarou as portas lá da entidade e eu aprendi muito naquela época sobre investimento no exterior. E voltei, né? E olha, vamos fazer investimento, vamos lá, tal. Procurava o Jorge Simino, né? Jorge, olha, vamos investir. E ele naquela experiência dele, né, na paciência comigo, André, olha, nós vamos investir, só que nós vamos entrar na piscina pelo lado mais raso. Lado mais raso, nós vamos entrar com cuidado, nós vamos entrar com segurança, nós vamos ver a governança, né? Nós vamos fazer um estudo sobre tudo isso, né? Então, por que eu vou entrar do lado mais raso? Porque eu não sei nadar nisso daí. Então, vou pelo lado mais raso, não
vou correr muito risco de afogar, né? É lógico, depois nós fomos a primeira entidade a fazer investimento no exterior, junto com o Banco do Brasil, né? E no primeiro ano tivemos um rendimento excelente, 46% e tal. E assim foi, né? 46, 35, 20, sempre positivo, né? É lógico, nos últimos anos aí não dá, né? Mas nós tivemos uma boa rentabilidade num período. Trouxemos recursos para a entidade, né? E a entidade tem o quê? Ela tem obrigação de pagar os benefícios, né? É por isso que existe lá, você tem que fazer o investimento para pagar os benefícios, né? E todas as outras coisas que a fundação tem que pagar. Então, eu entendo que o papel do conselheiro também é ir atrás, é ir discutir. Eu tive em outra oportunidade, acho que foi a Previ, que ela lançou uma questão de juros, tem que ter os juros, tal, não sei o quê. E, a princípio, eu não concordava, né? Falei, pô, mas essa questão da taxa de juros aí tá meio diferente, meio esquisita. E aí perguntei para alguns colegas, não, tem que ser assim, como o Éder falou, né? Não, o regulador está mandando seguir assim, vamos seguir assim. Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que se as entidades se unirem e tal, a gente muda isso. Peguei, alguns artigos debaixo do braço, falei, sabe uma coisa? Vou conversar com o presidente de algumas instituições. Eu fui lá, numa outra entidade, fui lá no metrô, bati na porta, oi, tudo bem? Eu sou conselheiro lá na fundação. Entra. Eu queria saber sua opinião sobre essa norma agora, tal, da Previc, fazer isso, tal, tal. Olha, Zé, isso vai piorar, vai fazer isso, vai ter esse reflexo, tal. Ah, tá bom. E o que você acha? Se a gente pudesse mudar, antecipar isso, aquilo, tal. Fui aqui, fui lá, fui perguntando, fui conversando, formei a opinião, né? Debati no conselho, falei, olha, gente, isso que eu entendo assim, assim, essa é a minha opinião, poderíamos conversar. Tanto que tempos depois, a Previc revogou, não vamos mais pensar assim, agora vai ser diferente e tal. Então, esse tem que ser um papel também do próprio conselheiro de ir buscar, né? Eu sou forte no investimento no exterior, tá? Mas talvez eu tenha falhas na LC 108, 109. Então, eu preciso de treinamento na 108, 109, em outra, né? Então, eu preciso reconhecer da minha falha, da conversa que eu preciso ter com os colegas, com o RH, de apresentar, de trazer novidades, né? Hoje, lá no Conselho, eu converso muito sobre a formação de um comitê de desenvolvimento técnico profissional, né? Nós precisamos crescer tecnologicamente, seja dentro da área de previdência, seja da área de saúde. Nós precisamos trazer coisas novas, né? Por exemplo, aí eu vou participar de palestras sobre saúde. Então, eu fui participar de um evento de saúde, aliás, né, pelo computador, era lá o principal era lá em Pernambuco, Recife. E aí eu descobri que uma entidade pequenininha lá de Caruaru agenda consultas e cirurgias pelo WhatsApp, não desmerecendo Caruaru ou a empresa lá. Se Caruaru e a empresa lá podem fazer, por que eu não posso fazer aqui em São Paulo? Por que eu não posso usar o WhatsApp? Aliás, tem uma associada nossa, aposentada lá do Recife, ela não consegue, ontem ela me ligou, Zé, não consigo uma cirurgia aqui para o meu joelho e tal. Tá bom, vamos correr atrás, vamos ver, né? Então, hoje nós estamos precisando dessa evolução tecnológica. Então, quando você fala em evolução tecnológica, outros colegas, acho que sim, pode ser, talvez, contudo, porém, não, vamos aprender, vamos falar. Eu fui fazer curso, né?
Então, vamos divulgar, vamos trazer novidades. E outra coisa, você tem a legislação. A legislação, você respeita, você segue. Em alguns momentos, você muda, né? Aliás, você tem que ter a responsabilidade para tomar uma decisão de dizer, ó, não vou seguir a resolução tal. Você sabe que se você não seguir, o que vai acontecer? Tá bom, eu sei, minha entidade vai ser penalizada, então não vou seguir, vou correr o risco da penalidade, né? Vou criar essa evolução, vou criar isso, vou criar aquilo, né? Entendeu? Então, eu acho muito importante essa questão de legislação. A legislação é um parâmetro, é um caminho a seguir. Me diz uma legislação que falou que o banco lá americano ia falir. Nenhuma. É o convívio, é o dia a dia, é a leitura que você faz, né? Os briefings que você recebe de outras entidades para ler, né? Aí você começa a falar, opa, o mercado americano está apertando, opa, está dando sinal lá. É que o Rogério falou, vamos ler, vamos ver lá, como é que está a situação. Hoje, a situação asiática é de inflação, China, Japão, é inflação. Vamos ler, vamos procurar, né? Eu acho que, olha, eu adorei aqui, porque várias lições aqui, né? O nosso tema aqui do Summit, né, Márcia, é muito além dos treinamentos só, né, dos livros, né, na prática. E a gente tem uma aula aqui, né? O Andreoli acabou de dar uma aula, ele é o dream conselheiro de qualquer fundo de pensão, que é aquele cara que corre atrás, não fica sentado ali só nas reuniões e depois vai para casa. Ele faz um dever de casa, ele busca, ele corre, ele busca saber o que está acontecendo, ele traz sob o ponto de vista estratégico que vai agregar valor para a entidade. Vamos ver, investimento no exterior é uma questão estratégica, vamos ver o que está acontecendo e traz para a discussão, né? Esse é o verdadeiro papel do conselheiro, ele tem que trazer os assuntos para discussão estratégica no conselho. E o Tatulli botou maravilhosamente bem o papel que deve ser conselheiro, não é microgestão, primeiro, ele não tem que entrar na microgestão, tem que ser estratégico, como o Andreoli falou, e segundo, ele não é um representante só de cada uma das partes, ele é um representante do fundo de pensão da organização, ele tem que defender o interesse da organização, não é de uma parte ou outra, né? É claro, ele vai tentar levar isso em consideração o máximo possível, mas no final das contas, no final do dia, ele está ali para defender o interesse da organização, porque se ninguém defende o interesse da organização, fica um puxando para patrocinador, o outro para o participante, não vai dar certo, né? Tem que defender o interesse da organização. Então, assim, maravilhoso, isso daqui é uma verdadeira, realmente, aula, né? Então, avançando mais um pouquinho, né? Aquela história de antecipar risco, né? O que é, assim, sob o ponto de vista prático, né? O que acontece hoje nas organizações e nos fundos de pensão não é diferente, né? A gente tenta se preparar nos conselhos para todos os riscos que podem haver, né? A gente fica tentando mapear os riscos possíveis, né? Só que isso é impossível fazer, você não consegue mapear todos os riscos. O que você precisa se preparar é para qualquer risco que possa aparecer, porque você não pode antecipar alguns riscos, né? Eu vou me preparar para o Covid, ninguém se preparou propriamente para o Covid, porque não sabia que havia o Covid, né? Então, você precisa estar preparado para qualquer risco que possa aparecer, não é tentar se preparar para todos os riscos que possam aparecer, né? É o que está aí no slide, compilar uma longa lista de riscos possíveis, né? E tentar criar um plano para cada um deles, isso é uma perda de tempo, como se diz, né? Não é eficaz fazer isso. Você tem que estar preparado, né? E aí você tem algumas formas de fazer isso, né? Eu estava ouvindo outro dia uma gestora de risco de uma organização americana, não sei se era um banco ou um fundo de pensão, agora não me lembro, mas ela falava sobre duas possibilidades, duas abordagens para você se preparar para riscos, né? Isso vale para um conselho, fica aí como sugestão, né? Uma abordagem, que é essa número 1, aí é você tentar identificar os riscos emergentes e começar a monitorar eles de tempos em tempos, né? Ficar observando para ver se eles estão mais perto ou mais longe. Vou dar um exemplo prático. Todo mundo sabe que um dos riscos que podem acontecer é uma invasão da China em Taiwan. Isso vai desencadear problemas econômicos para o mundo inteiro e vai afetar os fundos de pensão. Então, a gente poderia, nesse exemplo que eu estou dando, você identificou um possível risco emergente, né? E tenta monitorar ele sistematicamente, vendo se isso está mais longe ou mais perto, né? Mas são os riscos emergentes, não são todos os riscos possíveis, né? Que eu estou colocando aqui. E uma segunda abordagem é você se estruturar em torno de cenários. Você traça alguns cenários
cenários. Por exemplo, no caso do Covid, ele afetou a cadeia de produção, né? Muita gente que fabricava peça em países com mão de obra mais barato, né? Os Estados Unidos botou todo o parque industrial dele fora dos Estados Unidos, na China e outros países, porque era mais barato produzir. Quando veio o Covid, que não conseguia receber as peças, foi o caos. E aí está havendo uma reversão dessa tendência de globalização por isso, né? Então, você, quando trabalha em cenário, você trabalha com todas as possibilidades em torno dos riscos que você está vislumbrando que são emergentes, né? Então, tem várias formas, mas eu acho que a maior mensagem aqui é você não tentar se preparar para só riscos específicos, mas para qualquer risco. Você tem que estar preparado, né? Ter resposta para todos eles. E aqui, só para complementar um pouco mais, para depois jogar a palavra aqui para os nossos colegas, eu falo um pouco sobre os paradoxos dos valores corporativos. A gente fica batendo muito na tecla de algumas teclas, né? E, na verdade, parece que quanto mais você fala daquelas questões, parece que menos você tem, né? Então, é aquela história aqui, né? Nesse outro slide, né? Eu trago aqui um trecho do Hamlet, que é uma peça famosa, feita por Shakespeare, né? Escrita por Shakespeare, né? Ele tem uma passagem lá que essa rainha Gertrude, né, que é a mãe do Hamlet, o Hamlet pergunta para ela: o que você acha, né, desse personagem aqui que está falando demais desse mesmo assunto, né, reclamando demais? Aí a rainha fala: olha, eu acho que essa pessoa aí está falando demais, está reclamando muito, né? Quando você começa a falar muito de um assunto é porque você tem algum problema ali por trás, né? Então, a questão de mudança cultural, de política de conflito de interesse, quando você começa a falar demais desse negócio, tem algum problema, né? Isso daí não basta ter regras, como a gente falou anteriormente, você tem que criar os comportamentos, né? Por exemplos, né? As pessoas seguem os exemplos. Não adianta simplesmente você criar as regras e botar em banners lá no cafezinho, dizendo: olha, nossos valores, nossa missão são esses, esses e esses. Você tem que praticar isso e com base em exemplos que as pessoas vão internalizando essas coisas, né? Então, aí eu dou uma paradinha aqui para jogar aqui para o Andreoli e para o Tatulio, para eles complementarem aí essa parte aqui. Só antes até, é bem interessante essa sua fala, porque tem uma pergunta, inclusive, aqui no nosso Q&A, onde é perguntado como que faz, por exemplo, no caso de Americanas, né, que não tinha como a pessoa adivinhar, um balanço auditado, Big Four, aquela coisa toda. Então, a pergunta vai nesse sentido: como que poderia ter se antecipado a um evento como esse? Eu vou jogar para o Tatulio, mas vou fazer só uma observação. Eu acho que internamente provavelmente já sabiam do problema. Os auditores duvido que não tenham identificado isso daí. Só que, como eu falei bem lá no início, que a gente estava discutindo, só não foi feito nada em cima daquela informação que já se sabia, né? É claro que você está de fora, é mais difícil você ter essa visão. Ele tem razão quando pergunta, né? Do lado de fora você não pode fazer absolutamente nada. Mas do lado de dentro você pode. E a gente está falando da governança interna aqui dos fundos de pensão, então é importante que quando se identifica os problemas, se haja alguma coisa, aquela história do trilema do risco. Não adianta identificar e gerenciar, você tem que agir quando tiver um problema grave. Só que as partes internas não tiveram força, talvez a auditoria interna não tenha tido, externa, né? Não tenha tido força para agir quando identificou o problema e foi ficando ali subserviente, né? Não sei, aí jogo para o Tatulio e para o Andreoli para falarem. No caso da Americanas, eu acho que assim tem a gestão interna e a gestão terceirizada, né? Então, se você tem a carteira proprietária de crédito, você tem que ter gente muito competente do lado de cá, acompanhando e monitorando o risco de perto. Quando você tem a gestão terceirizada, eu invisto num fundo que compra cota, um fundo aberto, que faz a gestão do crédito e tal. Nesse caso, você tem as agências de risco sempre apontando o rating lá para cima. O relatório da auditoria interna, 0 apontamento, 0 ressalva, está tudo vida funcionando, está tudo andando, a empresa bombando, a empresa andando. É muito difícil uma pessoa, fundo de pensão pequeno, e até saiu uma pesquisa recente aí, mais de 95 fundos de pensão brasileiros estão envolvidos no caso Americanas. Por quê? Era rate bom, de qualidade, empresa de ponta, onboard, pessoas assim, fora de qualquer suspeita. Quer dizer, você tinha uma série de coisas a favor, e aí, de repente, uma situação que mais beira uma
fraude, né? Uma atitude não muito adequada de registro das operações, aí você vê o negócio explodiu ao ponto de falar, nossa, quantos bilhões fora um off-book de alguns bilhões de reais, é uma coisa um pouco assustadora. Então, no caso de Americanas, respondendo aqui a pergunta do Carlos, assim, é muito difícil para quem não quem não fez o monitoramento ali de pegar balancete trimestral, olhar número, tentar olhar aí a rúbrica contábil onde era apropriado os resultados, tal. Então, quem não fez isso, e a maioria não fez, por quê? Leva em consideração as agências de rating, leva em consideração o parecer dos auditores, e vida que segue, foi todo mundo andando. Então, assim, é muito difícil, viu, Éder e Carlos? É uma situação bastante complicada. Mas só aproveitando um gancho antes da sua última fala, assim, o conselheiro, para mim, todo conselheiro tem que fazer treinamento de brigada de incêndio, para saber a diferença de se você usa um extintor para pó químico, que tipo de fogo que você usa, e se é jato d'água, que tipo de fogo que você usa. Então, eu acho que o conselheiro, o cara que tem que estar preparado para dar um sinal ou apontar um caminho para a diretoria executiva para um risco que aparece de forma inesperada, como você falou, a Covid, tá certo? Eu, durante o período da Covid, em alguns eventos, eu escutei pessoas se posicionando, não, vamos parar tudo, a gente vai fazer toda a política de investimento de novo, ou seja, eu acho que as pessoas tomando um pouco de decisões precipitadas, eu acho que, assim, às vezes as pessoas, por desconhecerem, acabam tomando decisões precipitadas. Devolvo agora para o Zé fechar. Márcia, estou preocupado com o tempo. Rogério, eu concordo plenamente com as tuas palavras, né? E faz parte também do conselheiro, né? Às vezes por intuição, por leitura, para ouvir, ou procurar. Ele precisa ser humilde e procurar as pessoas. Ó, vem cá, como é que é isso, hein? Como é que funciona? Que é isso, que é aquilo, né? Éder, eu vou comentar uma coisa com você. Quando eu quero alguma coisa, eu pago e vou lá. Eu não fico esperando fundação, sabe, ou, né, alguém, ô, Andreoli, você quer ir lá? Vou te financiar, vou pagar. Não, eu pago e vou lá, né? A questão de 2 anos atrás, eu acho que foi um ano muito bom para mim. Eu me comportei bem durante o ano, né? E no final do ano, eu me presenteei uma palestra do Mário Sérgio Cortella, né? Ele foi fazer uma palestra lá num colégio, uma entidade. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou me presentear, eu estou merecendo. Bom, uma das melhores coisas que eu fiz. Nós sentamos junto, conversamos, trocamos ideias. Depois encontrei ele na Abrap, sentamos, conversamos, trocamos ideia, né? Então, você vai fazendo o seu rol de amizade, você vai vendo outras entidades como funcionam, vai conversando com as pessoas. Eu acho que essa é a função do conselheiro também. Ele não pode ficar ali, né, procurando urubu morto voando, né? Se alguém falar, oh, urubu morto voando, cadê? Vai procurar no céu, né? Não, vai atrás, cara. Vai procurar, vai estudar, vai ler, né? Eu tenho um pequeno problema aqui. Eu leio um pouco, né? E não tenho mais lugar de colocar livro aqui em casa. Aí minha esposa falou, pô, olha um monte de livro aqui na sala, ali debaixo, ali né? Aí comprei umas caixas plásticas, tá tudo dentro de caixa plástica, mas já não tenho mais onde colocar caixa plástica, né? Então, vamos alugar um espaço. Aluguei um espaço, né? De vez em quando eu levo as caixas para lá. Reúno 2, 3 caixas, levo para lá, tá lá no espaço lá, né? Então, você tem que procurar. É lógico, o caso Americanas, né? Teve outro caso da empresa americana de energia elétrica, né? Difícil você adivinhar o que vai acontecer, né? E você vai ver que, de repente, houve alguma coisa no contábil lá, né? Nas demonstrações contábeis, não mencionaram isso, não mencionaram aquilo, né? A empresa elétrica é a Aeron, né? Então, você fala, pô,
Você pode estar acompanhando, mas lá está mostrando que tem dinheiro em caixa, tem investimento, tem dinheiro a receber, não tem problemas jurídicos, né? Mas, de repente, você é pego, né? E aí, a tua expertise tem que estar voltada para como que eu vou sair desse problema? Como que eu vou sair do investimento na Americanas? Como que eu vou sair do investimento lá da Enron? Como que eu vou sair disso, daquilo? Você tem que ter também, estar preparado, né, para ter o jogo de cintura, de sair, né, de achar alternativas, né, para sair desses problemas. Joia. Ó, então vamos lá, vamos agora então aqui para a reta final, né? Que a gente já está chegando nos 10 minutos finais já. Só para a gente fazer esse fecho, eu sempre insisto, né? Parece o samba de uma nota só, né? Eu falo sempre isso, e aí eu trago esse exemplo, não sei, muita gente deve conhecer, desse estatístico britânico, né? Que é o Galton, né? Ele era matemático estatístico no começo do século passado, né? E ele fez uma vez uma experiência, isso é real, né? Ele reuniu numa praça um monte de gente e perguntou qual era o peso de um boi, né? Que adivinhassem o peso de um boi. Tinha 787 aldeões ali. E cada um disse lá um peso, né? Todo mundo errou, obviamente, mas quando ele fez a média desses pesos, ele chegou numa diferença de 400 gramas em 543 quilos, que era o peso do boi, né? Então, isso aqui é para dizer o seguinte, olha, a sabedoria ela é coletiva, né? Ela não é individual. Você tem 6 conselheiros, 9 conselheiros, você tem um grupo, um colegiado ali no conselho, justamente porque você quer a visão de mundo de cada um deles, não é só a sua ou a dele ou do fulano. Então é importante ter essa diversidade, a gente buscar essa diversidade cada vez mais, né? E o papel do conselho em liderar as transformações, não precisa dizer, né? Cada vez mais está aí no colo do conselho, né? Fazer essa mudança, né? Olhar essa mudança de modelo, porque vem pela frente pelos fundos de pensão. Então, mais um pedacinho aí do Hamlet, né? Que é a peça lá do Shakespeare, né? Tem um trecho em que ele pergunta para e que ele, não, na verdade, eu acho que o tio dele matou o pai dele, que era rei da Dinamarca, né? E aí a prima dele, né, que tinha simpatia pelo Hamlet, né? O pai começa a questionar, né? Porque ela estava meio que assim querendo tomar partido ali do Hamlet, né? E ele tinha assumido o trono, tendo feito uma conspiração para matar o rei. E aí ela diz: olha, nós sabemos o que somos, mas não o que podemos nos tornar, né? Então, fica aí para a nossa reflexão, né? Nós, nos conselhos, nós temos que estar sempre atentos aí, e fica aí a mensagem. Eu vou jogar, então, para a gente fazer essa consideração desse bloco final aí para o nosso amigo Tatulli e depois para o Andreoli. Vai lá, Tatulli. Márcio, uma verdadeira hora de história, né? A gente saiu na Segunda Guerra, foi para o Hamlet, da próxima vez vou me preparar melhor em termos históricos aí para participar um pouco perto dos meus colegas aí para não decepcionar. Mas eu queria deixar um detalhe aqui, registrar que assim, às vezes, dada a diversidade que existe no nosso segmento de fundo de pensão no Brasil, às vezes a pessoa é brilhante lá na patrocinadora, e é uma patrocinadora, por exemplo, do ramo químico-farmacêutico, às vezes o cara é farmacêutico de formação e ele é presidente do conselho do fundo. Ele, numa outra entidade, a empresa do agronegócio, o cara é um agrônomo e às vezes ele é presidente do conselho do fundo. Então, a recomendação que eu trago, assim, essas pessoas que ocupam cargos relevantes na patrocinadora e não têm, às vezes, a formação do mundo das finanças, tem que, como o Zé falou, descer um pouquinho no saltinho do chinelo da humildade para falar, pô, eu não sei, eu vou me aconselhar com quem sabe. Então, aí vem a figura das turmas aqui, das pessoas que nos antecederam aqui no painel, que é o consultor, tem a figura do alocador. Então, você se cerca de pessoas, e a figura de um conselheiro independente, por exemplo, que é também muito possível em algumas entidades, para você trazer experiência de outros lugares. Eu queria registrar a importância dessas pessoas entenderem como é que funciona o fundo de pensão, que parece ser trivial, mas não é. Para você fechar, Zé. Então, Rogério,
também mais um ponto importante que você toca, né, é de você igualar o conhecimento. Você às vezes fica esperando que todos tenham o mesmo conhecimento, estejam no mesmo nível, mas não. Nós tivemos um probleminha lá na entidade, que foi a troca de nome, né? Eu acho que eu fui o conselheiro que foi a pedrinha no sapato do presidente. Ele estava chegando, tal, ó, nós vamos trocar o nome. Ah, mas não vai não. Mas não vai mesmo. E dali, né, sem faltar ao respeito, né? A gente foi debatendo, é lógico, no fim, foi trocado, tal. Mas eu fui buscar o quê? Conhecimento, né? Eu fui ler a curva, né? Fui aprender um pouco mais sobre marketing, né? Sobre marketing dos produtos. Então, por exemplo, quando eu ia falar, eu falava, olha, nosso nome tem 50 anos de mercado. E eu peguei como exemplo a Coca-Cola, a Veia Quaker, né? Como exemplos de nomes que se perpetuam, né? Da Maizena. São nomes que são aí quase que centenários, né? Olha, então toda vez que eu ia falar sobre mudança de nome e tal, um conselheiro falava assim, ih, lá vem a história da Coca-Cola, lá vem a Coca-Cola. Então, ele acabava até, às vezes, atrapalhando a fala, né? Mas nunca me atrapalhou. E se ele pensava que estava me atrapalhando, nunca me atrapalhou. Porque o pessoal analisar e falar, pô, o cara tá com dor de cotovelo, o cara não sabe, né? Porque a gente estava falando de manutenção de nome, né? Nome de mercado, uma série de coisas. É lógico que depois ocorreram outras explicações. Não concordei, mas aceitei, porque eu fui voto vencido, né? Então, essa preparação, a gente espera que sempre o outro tenha também, né? Para que você mantenha a linguagem, né? E tenha sempre o feedback. Ó, Zé, você mandou legal na fala lá no conselho hoje, hein? Bacana, hein, meu? Pô, gostei. E eu tenho isso no conselho, que o próprio conselheiro da patrocinadora às vezes vem e fala, pô, você puxou um ponto importante hoje lá na reunião, hein? Achei bacana, achei interessante, né? É como você fala, a gente está ali a gente tem que defender a entidade principal, defender a entidade. Porque se a entidade não existir, não tem pagamento para o, né, pro assistido, não tem a manutenção da estrutura, você vai perder os bons profissionais, os excelentes profissionais que você tem. Então, você tem que ter um olhar amplo, né, bem aberto. É isso aí, André. Olha, eu que agradeço imensamente. A gente, infelizmente, chegou aqui já no limite. Eu vou jogar de volta aqui a palavra para a Márcia, né? Eu queria ficar 3 horas aqui com vocês debatendo, porque eu acho que a gente ia resolver um monte de problema, mas, infelizmente, o tempo passou, né? Eu vou jogar aqui para a Márcia. Márcia, devolvo aí para você. Tem as perguntinhas eu também. Eu tenho tanta pergunta boa, mas a gente, como no painel anterior, a gente vai ver aqui a forma de endereçar. Eu, assim, se eu pudesse pedir um minutinho, Éder, tanta gente perguntando sobre terceirização, né? Se esse seria um caminho em você terceirizar alguns conselhos, alguns membros de conselhos, dependendo de como as competências, né? De acordo com as competências, as necessidades ajustadas às fundações. Eu não sei se você consegue falar em vou falar rápido, até se algum dos colegas quiser também, bem rápido assim, complementar. Eu sou a favor do conselheiro profissional independente. Não é todo conselho ser substituído por pessoa de fora, não é isso não. Mas trazer 1 ou 2 membros de fora e mesclar com as pessoas de dentro. Isso dá uma boa composição. Porque quando você só tem gente de dentro, o americano tem um termo que ele chama de pensamento em grupo, né? Group thinking, né? Todo mundo pensando da mesma forma, né? Carreira na mesma empresa, mesmo setor de atividade, quer dizer, todo mundo pensa de uma certa forma igual. Então, traz gente de fora para pensar diferente, porque é o que a gente está falando aqui, o Andreoli, o Tatulli, é pensar
de forma diferente, é isso que precisa. Então, eu sou favorável, sim, a trazer o conselheiro profissional e mesclar com os atuais conselheiros. Passo aqui para os meus colegas, para eles darem opinião, para a gente poder fechar aí. Mas, ó, rapidinho, hein, povo? Não, eu concordo integralmente com o que o Éder falou, eu acho que é importante. Eu estou só com uma pergunta aqui do Álvaro, um comentário, que ele diz que ele tá suspenso e que ele corre o risco de... Faltam 20 dias lá para ele. Se existe algum waiver, Álvaro, até onde eu sei, do ponto de vista legal, não existe nenhum waiver aí com relação a isso. Eu acho que a legislação é muito clara, eu não conheço, mas aí acho que talvez poderia conversar com algum advogado aí para tentar alguma saída aí, não sei, mas acho que não existe não. Mas eu concordo integralmente com as ponderações do Zé, eu acho que essa oxigenação é importante você ter no conselho. Eu não sou muito de acordo, né? Eu tenho uma origem também sindical, né? Não sou muito de acordo com você trazer gente de fora, tal. Por outro lado, né, Rogério? Você trazendo gente de fora, você está oxigenando, você está vendo a opinião da pessoa, você está aprendendo, né? Tem uma pessoa que eu acompanhei durante muitos anos, né? Escrevia na mídia, fazia palestra, e eu sempre participando e tal. Até um dia que o cara começou a caminhar para um lado de umas opiniões que eu falei, caramba, meu, para mim essa opinião está errada, não é a opinião que eu tenho, não é isso, tal. E aí, para mim, aquela figura, né, de uma boa pessoa, disso, daquilo, tal, de um excelente profissional, mudou. Hoje já não sigo mais, não leio nada que ele escreve, não vou nas palestras dele. Por quê? O cara falou para mim tanta abobrinha, tanta bobagem, tudo aquilo que não se encaixava naquilo que a gente vivia, né? E, ó, não vai me complementar em mais nada. Aqui já deu basta, até logo, obrigado, né? É lógico que é sempre bom oxigenar o conselho, trazer mentes novas, pessoas que tenham, né? Eu participei do conselho de administração da empresa, da AES, e tinha um cidadão lá que havia escreveu livros sobre não sei o que lá, tal. Só que ele não entendia o que era fundo de pensão, e ele fazia comentários assim, destroçando né? Destroçando a questão de plano previdenciário. A ponto de um dia o presidente do conselho chegar e falar: Andreoli, aqui, sobre conselho, quem fala é você. Pelo amor de Deus, fala com ele. O presidente do conselho perdeu, né, a paciência com o cidadão lá. Fala com ele, por favor. Como que só faltou falar, não aguento mais esse cara aí. Conversa, explica para ele fundo de pensão, o que é tal, né? Bom, o cara super evoluído, escreveu livros tal, e de repente o cara tinha uma ideia oposta, né? A fundo de pensão, não conhecia, não sabia, e de repente estava opinando lá, falando coisas que não eram verdades, coisas que não eram o dia a dia dele, né? O cara simplesmente, para a grande maioria lá, ele se queimou, né? Uma coisa que eu prezo muito é a minha palavra, né? A minha boca, eu falo assim, eu prezo muito a minha boca. Toda vez que eu vou numa reunião, eu falo, deixa o pessoal começar a falar, eu vou escutar, isso eu acho que eu posso falar para aquele, isso eu posso falar para aquele lá, né? E sempre dá certo, né? Aliás, Obrigada, Andreoli.